RCD, a rádio que conecta você. No ar, Fisioterapia em Foco, com Alan Dantas. Olá, ouvintes, sejam todos bem-vindos. Semana passada, para quem nos ouviu, eu falei no nosso podcast sobre as lesões do ombro, em específico sobre o manguito rotador. Expliquei um pouco sobre como ajudar a fortalecer, qual a importância. Então, quem não ouviu, volta lá e confere no nosso programa. Hoje eu vou manter um pouco nosso assunto acerca do ombro, porque está sendo cada vez mais comum ver as pessoas com dores nos ombros, e isso com certeza se deve a uma combinação de fatores de estilo de vida, prática esportiva e até o fator postural relacionado ao dia a dia, seja no trabalho ou seja nas atividades domésticas. Então, por que a gente tem visto tantas lesões no ombro hoje em dia? O ponto mais importante a se considerar é o uso excessivo, em atividades repetitivas. O ombro ele é uma articulação que é extremamente móvel, mas esse excesso de mobilidade ele acaba que cobra um preço, que é com a sua estabilidade. Eu falei no programa passado sobre os músculos do manguito rotador que são importantes para garantir a estabilidade dessa articulação, assim como garantir que o movimento ele aconteça de uma maneira sincrônica, sem gerar compressões e, consequentemente, sem machucar e sem gerar lesões. Então, analisando os profissionais que trabalham muito com as atividades repetitivas hoje em dia, a gente encontra mais uma vez a classe do que eu chamo dos administrativos. São pessoas que sentam ao computador, desempenhando algum tipo de atividade e que, em geral, são horas extenuantes de trabalho repetitivo, seja com mouse, seja em digitação, seja projetando um projeto, seja desenvolvendo, na verdade, um projeto, seja colocando em prática a execução de programas, de ações que estão sempre sendo desenvolvidas a nível de tela. A grande questão desses movimentos repetitivos é a gente considerar que o ombro ele praticamente não abre. Então você passa todo esse momento com o braço fechado, levanta um pouquinho, no máximo quando coça a cabeça, dá aquela levantada no braço, o que dá uma certa relaxada. Quando você sai daí, você vai para uma atividade física, que você quer exigir com bastante carga ou repetição, com que esse braço trabalhe, porque você precisa fortalecer, e o que é que acontece? Você se machuca. Porque lembrando mais uma vez, você passou o dia inteiro com aquele braço fechado, sem exigir dele um pouquinho mais de mobilidade, e quando você quer que ele estique, ele já está cansado. Na verdade, ele está encurtado. É aí que vem também o fator da má postura. O estilo de vida, com as longas horas sentadas sobre os computadores, como eu já disse, os celulares, isso é o que gera os encurtamentos musculares e desequilíbrios a nível da musculatura, especialmente entre essa região da escápula, algumas pessoas conhecem como pá, e isso acaba que prejudica toda a biomecânica dessa articulação do ombro, que é o que favorece o surgimento de lesões, como as tendinites, bursites, e síndromes do impacto que vão machucar esses tendões. Então, voltando a falar dos exercícios, quando você vai executar um exercício na academia, ou seja, com a sua atividade, se essa musculação não for pré-aquecida ou não for alongada ou mobilizada, você vai se lesionar. Você vai exigir uma sobrecarga durante uma atividade, colocando peso, por mais bem executado que você acredite que esteja, achando que está fortalecendo aquela articulação, você vai machucar. Porque você precisa de um preparo adequado para essa região do ombro, para a região da coluna dorsal, da coluna cervical, porque está tudo interligado. A gente precisa considerar também um outro fator, que é o fator natural de envelhecimento das estruturas, Com o tempo, os tendões eles perdem elasticidade, existe uma diminuição da irrigação sanguínea para aquela região, que é um processo degenerativo natural que pode acontecer. É para isso que a gente faz atividade física, para tentar reverter essas consequências. Então, falando dos ombros mais uma vez, cuidar da saúde deles é muito mais do que você treinar um braço, Você alinhar uma postura, você fortalecer o corpo inteiro e buscar sempre uma orientação adequada.
E lembre-se, o ombro só vai reclamar quando ele está no limite. Então, não deixe de cuidar do seu ombro, assim como do seu corpo. Procure, consulte o seu fisioterapeuta para que ele consiga te orientar e certamente reabilitar a sua articulação. Um grande abraço e até a semana que vem. RCD, a rádio que conecta você.